Olá, então, nossa conversa hoje vai focar num texto bastante sério, 1 Coríntios, capítulo 5. Olá, sim, um capítulo que trata de questões bem delicadas na comunidade de Corinto. E olha, o negócio já começa tenso, né? Um caso de imoralidade, assim, chocante mesmo. Um homem tendo relações com a mulher de seu pai. O autor diz que isso era escandaloso até para quem era de fora. Exatamente. E o mais surpreendente, talvez, seja a reação da própria comunidade. Ou a falta dela, né? Pois é. O texto fala que eles estavam, tipo, orgulhosos, soberbos, ao invés de lamentar e agir. Isso, a crítica é direta. E vocês estão cheios de orgulho. Não deveriam ter ficado de luto e expulsado. Mostra uma distorção de valores ali dentro, né? Com certeza. Uma desconexão total. E a resposta do autor, mesmo não estando lá fisicamente, Ele se coloca de forma bem presente. Diz que já julgou o caso em espírito, sabe? E dá uma instrução bem clara para a comunidade. que instrução é essa? Ele pede uma reunião formal em nome de nosso Senhor Jesus, invocando a autoridade e o poder dele. E aí vem a parte mais impactante. A tal da entrega a Satanás. Exato. Entreguem esse homem a Satanás. Uma linguagem fortíssima, sem dúvida. Gera muita discussão até hoje. Imagino. É muito forte. Mas tem um propósito ali, né? Não é só punir por punir. O texto fala algo sobre o corpo e o espírito. Sim, exatamente. O objetivo declarado é para que o corpo ou a natureza pecaminosa seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. É um paradoxo, né? Um paradoxo enorme. Como assim? Entregar para o adversário para salvar? Pois é. A interpretação mais comum é que essa entrega a Satanás significa uma exclusão radical da comunidade, sabe? Tirar a pessoa daquele ambiente de proteção espiritual e comunhão, expô-la ao mundo exterior. Ah, entendi. Uma medida de choque, talvez. Isso, a destruição do corpo seria o fim da prática pecaminosa na vida da pessoa. E a esperança, por incrível que pareça, é redentora. Que essa disciplina radical leve a pessoa a cair em si, se arrepender e, no fim, ter o espírito salvo. Uau, é uma disciplina bem severa, mas com um olhar lá na frente, na restauração. Exatamente. Busca a pureza do grupo, sim, mas sem fechar totalmente a porta para o indivíduo, pelo menos não em última instância. E logo depois disso, ele usa aquela metáfora do fermento, não é? Isso mesmo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É uma imagem muito boa para mostrar como o pecado, quando é tolerado publicamente, contamina o grupo todo. É a ideia da influência, né? Se algo errado é conhecido e ninguém faz nada, ou pior, como no caso deles, até se orgulham. Exato. Aí a coisa se espalha. Por isso, a ordem é direta. Livrem-se do velho fermento. É uma chamada à pureza coletiva. E achei interessante como ele conecta isso direto com a Páscoa. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso dá um peso diferente, né? Totalmente. Tira a questão só do nível moral e leva para o nível da identidade da fé. A vida cristã é vista como uma celebração contínua, tipo uma Páscoa permanente, que tem que ser vivida sem o fermento da maldade, mas com sinceridade e verdade. Entendi. Então a disciplina interna está ligada à própria essência do que significa ser comunidade depois de Cristo? Perfeito. Agora tem um ponto crucial que ele precisa esclarecer, sobre não se associar com pessoas imorais. Parece que eles entenderam errado antes. Sim, parece que sim. Ele precisa corrigir. Olha, quando eu falei para não se misturarem com imorais, eu não estava falando do pessoal de fora da igreja. Porque senão... Senão, como ele mesmo diz, vocês teriam que sair do mundo. Seria impossível viver. A gente interage com todo tipo de pessoa no dia a dia, né? Claro. Então, a orientação mais rigorosa, aquela de nem mesmo comer junto, se aplica a quem, especificamente? Aplica-se a quem se diz irmão, ou seja, alguém que se identifica como membro da comunidade cristã, mas vive deliberadamente de uma forma que contradiz essa fé. Ele lista exemplos: imoralidade sexual, avareza, idolatria, quem vive falando mal dos outros, bêbados, ladrões. Entendi.
O foco é a coerência interna do grupo, manter a integridade e o testemunho da própria comunidade. Exatamente. A preocupação é com a saúde espiritual e a reputação do grupo que leva o nome de Cristo. E isso desemboca na questão do julgamento, né? Ele faz aquela pergunta: vocês não devem julgar os que estão dentro? Coloca a bola no campo da comunidade. Sim. Fica bem clara a divisão de responsabilidade. A comunidade tem sim o dever de discernir e tratar as questões internas. Zelar pelos padrões de conduta de acordo com a fé. Mas e os de fora? Os de fora, ele diz explicitamente, Deus os julgará. O foco da comunidade é interno. Cuidar da sua própria casa, digamos assim. Faz sentido. E a ordem final que ele cita no capítulo é a consequência lógica disso tudo. Exato. Expulsem esse ímpio do meio de vocês. É um chamado à ação bem direto para preservar a identidade e a saúde do grupo. Resumindo então, o capítulo mostra a seriedade com que a igreja primitiva deveria tratar a incoerência interna, uma diferença clara entre lidar com o mundo e manter os padrões dentro da comunidade. E essa responsabilidade era coletiva. Isso não era só do líder, mas de todos. E acho que isso nos deixa com uma reflexão importante para hoje, né? Qual seria? Se mesmo essa disciplina super rigorosa de entregar a Satanás ainda tinha como objetivo final a salvação do espírito da pessoa, como é que as comunidades de fé hoje em dia podem equilibrar isso? Como aplicar a disciplina necessária para manter integridade, para proteger os membros, sem ao mesmo tempo fechar a porta de vez para quem erra? Como manter viva essa tensão entre justiça, pureza e uma esperança de restauração? É um desafio enorme mesmo encontrar esse equilíbrio delicado entre firmeza e misericórdia. Fica aí a reflexão.